Como fazer um filme sobre a ditadura sem mostrar a face mais pesada dela? Olha, inclusive porque eu acho que poucas vezes isso foi feito. O que se mostra é a face pesada dela. Não que ela tenha uma face leve, não é isso. Mas é que se insiste muito em apresentar os episódios de uma maneira só. O que eu fiz, Abujamra, é o seguinte: o filme não é exatamente sobre a ditadura, é sobre o período da ditadura. A época da ditadura contém a ditadura, é maior do que ela. A ditadura era uma das coisas do período, né? Que era um período, que você sabe perfeitamente disso, de grande efervescência cultural, período intenso, que se vivia se fruía até o medo, era uma fruição. Né? Era um período agitado e muito contraditório, era um período extremamente contraditório. Você tinha ideias que vinham de fora, que se contrapõem às ideias dos governantes. A ditadura não podia segurar ideias, ela não podia combater ideias. Então, ideias de comportamento, de maneira de agir. É isso que era o período. E, às vezes, eu sinto que se simplifica profundamente o período. Parece um período, assim, uniforme, único, de uma face só, e não era. Na realidade, todo artista tem medo. O artista tem que ter medo, porque o artista tem que ter medo porque ele tem que existir no palco, e sempre dá um medo. A vida dá medo. Ou melhor, o medo não existe diante do medo. O que de pior você mostrou nesse filme? Talvez o medo. O medo. Porque a ditadura é um medo constante, né? Pode não acontecer nada. Inclusive, no filme, num certo sentido, acontece pouca coisa verdadeiramente traumática. Mas a possibilidade de acontecer é o problema. E a falta de garantias que você tem para se defender dele. Ainda hoje? Eu acho que, num certo sentido, sim. Ainda hoje, eu não estou certo que a gente não viva numa ditadura. Eu ainda acho que há sinais claros que, de vez em quando, a gente não se livrou tão facilmente dela. Eu acho que no mundo ninguém se livrou tão facilmente das ditaduras, não. O Georgette, quando você filmava, você disse ao Estadão: acho que eu vou ter problemas com a esquerda por conta de um dos personagens. Continua achando isso? Não, eu acho que talvez eu tenha exagerado na época, talvez tenha me mal interpretado. Acho que eu não vou ter problemas com a esquerda, não. Evidentemente, eu não simplifiquei a época, não dá para simplificar aquilo. Você tinha elementos contraditórios muito presentes, muito claros. Você podia ter um reacionário em casa que era o seu pai, por exemplo, mas que era um ótimo pai para você e era uma pessoa que cumpria deveres sociais muito corretamente. Então, você odiava ou não aquele sujeito? Isso eram as contradições da época, não é? Então, é possível que alguém que faça uma leitura ligeira do filme vá achar, privilegiou isso ou aquilo. Mas isso sempre vai acontecer. Hugo, você foi preso alguma vez? Não, não fui. Eu fui por engano uma vez, foi um engano tão flagrante que me soltaram imediatamente. Você teve problemas com a ditadura? Não, como todos nós. Todos nós, tá?